Na aula de hoje vamos fazer a análise cinesiológica da passada. Vamos lá. Então, primeiramente, antes de começar a análise, temos algumas diferenças. Então, temos o agachamento unilateral, que é só com uma perna apoiada e outra perna apoiada. Temos o agachamento alternado, tá? Que eu vou uma e outra. Então, eu tenho agachamento alternado posterior, tá? Então, temos essas três diferenças. Agachamento parado, tá? Estabilizado, alternado anterior e alternado posterior. Temos que lembrar que devemos sempre utilizar e dar preferência aos agachamentos alternados. Na parte prática, isso será bem exposto, ok? Então vamos à análise cinesiológica da passada. Então vamos começar igual ao anterior, lá pelo tornozelo. Então no tornozelo não muda muito, ó. Tornozelo, flexão plantar, sóleo e gastrocnêmio medial e lateral. Mas o gastrocnêmio medial e lateral, principalmente, eles vão controlar alguma possibilidade de uma hiperextensão. Lembra que eles vão ficar lá juntinho com o meu isquiotibiais. Mas principalmente o meu sóleo. O gastrocnêmio vão evitar uma possível hiperextensão. Como sinergistas, o mesmo músculos anteriores e neutralizador e estabilizador também inversor contra inversor. Então essa parte do pé não muda muito. O que muda na parte do pé é a força de reação de fricção no solo. Então somente essa força, deixa eu voltar para o quadrinho aqui, somente essa força nos pés que vai alterar em relação ao agachamento bilateral. Então o agachamento bilateral tem pouca força de fricção, né, dos pés no solo. Na passada, a parte do tornozelo é praticamente igual. Então, o que muda nos pés é a força de flexão. Quanto mais eu afastar uma perna da outra, maior tendência desse vetor de reação ir para trás. Então, eu tenho que acertar corretamente esse ângulo de afastamento. Então, geralmente vai ficar 90-90 da perna de trás e 90-90 da perna da frente. Se eu afastar muito, eu tenho tendência a aumentar esse vetor, que faz uma flexão para frente, força de atrito, que vai gerar uma resultante, que vai somar com a força-peso, que vai fazer essa força de reação, tá? Essa resultante, que vai fazer o braço de momento para o meu joelho. Então a única diferença é essa. Quando eu agachar anteriormente, quando eu fizer a passada ou alternado anterior ou posterior, eu tenho que diminuir o máximo possível esse escorregar do pé. Então esse escorregar do pé pode ser prejudicial para o meu joelho por alterar essa resultante e aumentar o braço de resistência para o joelho. Então ter cuidado com esse escorregar do pé. E durante o movimento eu tenho que ter uma boa inclinação do tronco. Então não posso descer, para desenhar, que eu não sou bom em desenho. Ixi, meu pé ficou horrível, mas tudo bem. Eu não posso descer com o tronco reto, lembrando disso, né? Aqui é o pé. Pronto. Eu não posso descer com o tronco reto, não vou agachar retinho, eu tenho que ter uma inclinação, lembra? Naquela parte que já falamos, a inclinação eu vou puxar os isquiotibiais, vão puxar a tíbia, e eu vou ter um melhor alongamento do meu glúteo máximo. Então eu vou aumentar essa energia de glúteo, isquios e quadríceps, projetando meu centro de massa na minha base de suporte corretamente e diminuindo as forças compressivas no joelho. Então eu não vou fazer uma passada reta, eu vou inclinar a frente, tá? Pelo menos em torno de 30 graus no máximo, é de 15 a 30 graus de inclinação à frente, para usar o que? O meu glúteo, estirar o meu isquio para puxar minha tíbia para trás, para evitar uma translação anterior da tíbia e fazer essa energia de glúteo, isquio, adutor magno, demais adutores e quadríceps e sóleo para fazer o que? A minha extensão de joelho. Outra parte interessante é que como eu estou tracionando aqui, eu vou evitar qualquer movimento de hiperextensão de joelho, pois os isquios estão com tensão. Então ele vai fazer uma barreira contra qualquer movimento de hiperextensão. Se eu desço com o tronco muito reto e subo com o tronco muito reto na extensão de joelho, eu diminuo a tensão nessa linha funcional posterior, nessa linha superficial posterior.
então eu tenho uma tendência de fazer uma força de hiperextensão. Então também vou estar protegendo o meu joelho. Então não esqueça da inclinação do tronco e manter o tornozelo sempre em neutro durante todo o movimento, evitando que uma pronação ou uma supinação e alinhamento mecânico de coxa sobre tíbia e tíbia sobre os pés. Então o grande foco para o tornozelo no agachamento alternado ou unilateral ou na passada, ok? Então vamos para o joelho. Então joelho, tranquilamente, ó. Joelho, extensão, os vastos, o reto femoral tem uma queda, tá? Aqui é legal. Eu vou ter como sinergistas da extensão de joelho o glúteo máximo feixe superior. Sim, o glúteo máximo pode fazer a extensão de joelho além da extensão de quadril. Pois o glúteo máximo, lembra que ele tem uma conexão, ó, tem o grande dorsal, o glúteo máximo. Pelo trato iliotibial, ele se insere lá na tíbia, no tubérculo de Gerd, que essa inserção é um pouco anterior na tíbia. Pela essa inserção ser um pouco anterior na tíbia, pela contração dessa linha funcional posterior, eu consigo contrair o glúteo e auxiliar na minha extensão de joelho junto com o meu extensor de joelho. Lembra que eu estou buscando o quê? Uma sinergia de contração muscular. Eu não sou um robô. O meu quadríceps não contrai sozinho, o meu glúteo não contrai sozinho. Vai ser uma sinergia. Esse contrai, esse contrai, esse contrai, tudo simultâneo. Quanto melhor essa sinergia de contração, vai ser mais eficiente e maior atividade do sistema passivo e menor atividade do maior atividade do sistema ativo e menor atividade do sistema passivo. Pela inclinação do tronco, por exemplo, eu fiz 120 no quadril. Vou imaginar aqui 120 no quadril, mais... Vou botar o contrário, vou botar 90 quadril, 90 do joelho. Então eu fiz, para ficar mais fácil de entender, 90 quadril mais 90 joelho. Então eu estou alongando aqui a nível do joelho, estou o quê? Alongando a nível do quadril. Então eu estou somando ações. Pela essa soma de ações eu consigo contrair aqui e quando eu contrair o meu glúteo eu consigo ajudar na extensão do joelho. Ó. Observa que é possível, ó, na mesma linha. Principalmente aqui nesse caso, o glúteo máximo feixe superior. Então, nesse caso, o glúteo máximo feixe superior, olha só como ele tem... Deixa eu apagar tudo. Então, aqui, daqui na frente fica mais fácil, ó. Olha a linha. Então, pela linha, é possível, sim, ele fazer o glúteo máximo feixe superior, pela sua ligação contrato-tibial, pela sua inserção na tíbia, ele consegue auxiliar, ser um sinergista do meu quadríceps na extensão do joelho, ok? Então nós não somos robôs, o músculo não trabalha sozinho aqui, igual robô. Há uma conexão miofacial em todo o nosso sistema músculo-esquelético. Aí eu tenho os neutralizadores, pois como eu estou fazendo o movimento, eu tenho que neutralizar o que? A rotação interna. Aqui nesse caso, semivertiginoso, semimembranoso versus glúteo máximo feixe superiores. Aqui eu estou fazendo rotação interna, aqui rotação externa. Ainda temos o que? Os adutores na inversão de ação. Então eu tenho que ter as forças de rotação interna se anulando a força de rotação externa, mantendo a minha perna em neutro durante todo o movimento. Como estabilizador da cadeia posterior, já vimos ó, o gastrocnêmio junto com os nossos isquiotibiais. Então, se eu olhar esse quadro todo, se você juntar tudo num pacote, é uma sinergia de contração muscular. Isso tem que acontecer. No quadril, deixa eu pegar o tom laser. Quadril, extensão do quadril, já vimos. Agonistas, glúteo máximo, sempre. E agora nós vimos o glúteo médio feixes posteriores, tá? Então, o glúteo médio feixe posterior também é um extensor do quadril. Aqui todos os sinergistas, tá? Tá aqui a nível do joelho, tá? Aqui está assim, semimembranoso, semimembranoso. Eu falei antes, tá? É aqui.
Aqui a nível de quadril, aí eu vou entrar de novo com eles, mas todos os adutores que eu falei antes. Então, eles vão ter que também, nível de quadril, um se anular com o outro, e igual ao agachamento, na retroversão pélvica, contra a retroversão pélvica, eu tenho que ter paravertebral, quadrado, já foi falado, é tranquilo. Aqui que não foi falado ainda. Então, eu tenho que ter os oblíquos, glúteo médio mínimo, contralaterais, controlando o movimento de queda da pelve. Vamos lá. Vamos para a figurinha, fica mais fácil. Então, desse lado aqui, eu tenho glúteo médio, glúteo mínimo e também glúteo máximo feixe superior, controlando a queda da pelve para onde? Para o outro lado. Então, desse lado, esses músculos... Lembra da gangorra? Lembra da gangorra? Então, esses músculos desse lado estão contraindo para cá para segurar a pelve na minha horizontal. Do outro lado, eu tenho a força de oblíquos interno e a força de quadrado lombar para sustentar minha pelve em neutro. Então, basicamente é isso. Então, o pé está certinho, equilibrou, aqui certinho, pã, aqui faz força para segurar, e do outro lado também o quadrado lombar e meu oblíquo interno, que faz força para onde? Para cá. Ambos vão manter a minha pelve equilibrada no plano frontal. Então, durante a minha passada, eu tenho um leve giro pélvico, tá? Então, minha pelve acaba girando para... Deixa eu pegar aqui. Onde ela tende a rodar em direção à perna que está em apoio. Então, essa perna que está em apoio acaba ficando um pouco em rotação interna e essa perna acaba ficando um pouco em rotação externa. Então, quando eu vou agachar, a pelve faz isso aqui, ó. Então, nesse caso aí, perna esquerda na frente, direita atrás. A pelve gira, essa perna entra um pouquinho em rotação interna e essa em rotação externa. Então, o giro pélvico tem que acontecer para permitir movimento. A pelve tem que girar um pouquinho. Ela só não pode girar em excesso e eu sair do meu centro de equilíbrio. Então, eu estou aqui agachando, ó, para frente. Ela vai girar. Ela não pode girar e eu sair do meu eixo. Aí o movimento está o que? Alterado. Então, a pelve da perna que está em apoio está girando para cá. E essa perna que está em apoio está mais em rotação interna, e essa perna que está na frente em rotação externa pelo meu giro pélvico. Então, girou, aqui roda interno e aqui roda externo, até para conseguirmos fazer um movimento. Como a pelve gira, observa bem, ela está agachando lá, certo? Aqui está a pelve. A pelve gira para cá, eu aproximei a origem da inserção do glúteo. E aqui, como eu estou agachando, eu estou também contraindo inserção para origem. Então, eu junto as duas contrações. Eu giro origem para inserção e contrair aqui inserção para origem. E isso permite dar mais força para fazer o meu movimento pelo esse pequeno giro da pelve. Então, esse movimento origem para inserção e inserção para origem vai permitir também que eu tenha mais potência na minha passada. Então, o giro pélvico deve acontecer, é fisiológico, para que o movimento ocorra, mas ele não pode acontecer de maneira excessiva, ok? Deixa eu ver que falta falar, falta alguma coisa. Ah, tá. É muita coisa, não posso esquecer. Então também temos no agachamento unilateral a torção pélvica. Aí já não é fisiológico, não pode acontecer, ok? Então a torção pélvica ela é ocasionada principalmente por encurtamentos musculares. Vamos lá novamente. Então a perna que está... Então esse quadril está em flexão, é isso? Então, essa parte de trás eu tenho que estar bem flexível para permitir que esse movimento de flexão ocorra. Mas, geralmente, muitos alunos têm os isquiotibiais encurtados. Então, quando eu faço a flexão, eu posso fazer um movimento de retroversão da pelve que está desse lado. Além de, lembra, quando eu estou abaixo de 70 graus de flexão de quadril, os meus inversores passam a ser os meus rotadores internos passam a ser
Quando estou abaixo de 70 graus de flexão de quadril, os meus adutores passam a fazer a rotação interna de quadril e a retroversão da pelve. Então eu teria os isquiotibiais que fazem a retroversão da pelve e meus adutores que fazem a retroversão da pelve. Já vimos que tem que ser anulado por quem? Pelo meu reto femoral e por todos os músculos da coluna, multífidos eretores, controlando a retroversão. Então, se esse indivíduo fizer a retroversão da pelve desse lado e a antiversão da pelve do outro lado, ele vai estar fazendo o que? Uma torção pélvica. Lembra que tem articulação sacro-ilíaca. Então, ilíaco com sacro, eles têm uma mobilidade e movimentação. Então, essa região onde tem os ligamentos, o sacro e o ilíaco tem que ser móvel. Não tem que ser móvel. Essa estrutura foi feita para ser estável. Quando eu faço essa torção pélvica, eu perco o movimento, eu tiro o que deveria ser o normal, a estabilidade. Então, minha articulação sacroiliaca fica instável. Essa instabilidade na minha articulação sacroiliaca pode levar a uma torção pélvica que pode causar dor na articulação sacroiliaca. Geralmente, alguns alunos apresentam uma dor ali na região do sacro. Estou com dor aqui nessa região do sacro, bem embaixo. Ele pode ter uma instabilidade da articulação sacroiliaca. Essa instabilidade da articulação sacroiliaca vai causar dor e no agachamento unilateral passado, eu posso fazer uma torção pélvica que também pode causar dor. Então, reforçando, a articulação sacroiliaca deve ser estável. Ela não foi feita para ser móvel. Nas meninas, por exemplo, no período menstrual, essa articulação sacroiliaca acaba ficando o quê? Mais instável. Então, às vezes, algumas meninas sentem dor na região da lombar, queimação, ou dor na região sacroiliaca pela afrouxamento daquela parte ligamentar, pelo período menstrual. Então, muitas meninas no período menstrual têm uma articulação sacroiliaca mais instável, então apresentando dor nesse momento. Vamos pensar agora no treinamento. Então, a menina está no período menstrual. Ela deve evitar o quê? Fazer agachamentos alternados e passadas nesse período menstrual, pois a sua articulação sacroiliaca já está mais instável. Se ela fizer esse movimento de agachamento, ela vai estar fazendo uma força de torção pélvica. Então, essa força de torção pélvica pode aumentar essa instabilidade e causar dor nessa região. Vamos ver a outra perna que não vimos. A perna da frente está em flexão, já vimos, eu posso fazer um vetor para cá. A perna que está atrás, ela pode fazer um vetor para lá. Pois lembra que eu estou nessa perna em extensão e nessa perna eu estou em flexão. Então, por essa perna estar em extensão, os flexores do quadril devem estar com a sua relação força-comprimento normal, não podem estar encurtados. Se esses flexores estiverem encurtados, eles vão tracionar minha pelve para cá. E aqui, se os extensores estiverem encurtados, vão tracionar minha pelve para cá, fazendo a minha torção pélvica. Agora fica a pergunta, devemos alongar ou não alongar? Sim, claro, óbvio. Temos que fazer o nosso do alongamento, temos que colocar o alongamento na sessão de treinamento de musculação. Se estivermos encurtados e imóveis, onde eu vou entrar com a mobilidade, o padrão do movimento vai ficar o quê? Alterado. Então, o alongamento deve fazer parte da sessão de treino da musculação. E para finalizar, eu tenho que ter meu tronco com meu núcleo todo estável, não permitindo nenhuma queda lateral. Agora, nível de tronco, tá? Então, aqui eu já equilibrei. Então, quanto maior a pressão intra-abdominal e a pressão intratorácica, mais estabilidade nós teremos, ok? Então, sobre o alongamento, nós vamos dar início na próxima aula, onde falaremos sobre as adaptações morfofuncionais ao treinamento. Então, um grande abraço, até a próxima aula.